E aí, pessoal inteligente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te falar o número ideal de ações para você ter na sua carteira de investimentos. E bom, essa é mais uma pergunta muito comum que aparece para mim toda hora lá no Instagram, tá? Tá aqui para você me seguir lá, @LucianoFernandesIF. E, poxa, no direct, nas lives, na caixinha de perguntas, né? Aqui no YouTube, nos comentários, tem tudo que é lugar essa pergunta. Cara, qual é o número ideal? Por quê? Porque tem um monte de gente falando um monte de coisa. Como eu sempre digo, na internet cada um fala o que quiser, né? E aí tem gente que fala que é ruim diversificar demais, tem gente que fala que pode ter poucas ações. E eu vou dizer para você aqui a minha opinião baseado naquilo que eu faço e que eu ensino para os meus alunos, tá bom? Então vamos lá. Você precisa ter, você já sabe, né? Você já sabe, uma boa carteira de longo prazo, ela tem boas empresas na carteira, ela é diversificada entre setores da economia, né? Vamos lá, você tem elétricas, tem bancos, tem tecnologia, tem saúde, tem educação, tem, enfim, você vai variando, por quê? Para não ficar dependente de um só setor. Você sabe a importância de diversificar para que a sua carteira não fique exposta a poucos ativos ou poucos setores. Então, tanto a diversificação entre setores, e é óbvio que se você está diversificando entre setores, vai diversificar também entre os ativos, tá? E aqui tanto faz, nós podemos estar falando aqui de ações ou fundos imobiliários também, que são os dois ativos que eu tenho de renda variável na carteira, que eu ensino para meus alunos, que eu estou sempre falando. Enfim, depois de 5 anos investindo, foram os ativos que eu cheguei à conclusão de que fazem sentido e que são bons para mim, tá? Então, qual é esse número? Bom, como toda, 99% das respostas para né, as perguntas do dia a dia, a resposta é depende. Mas eu não vou, eu vou falar aqui uma variação, tá? De tanto a tanto para você ter. Então fica tranquilo que eu não vou ficar no depende até o final, não. Olha só, depende, porque a carteira de investimentos, ela é como a sua impressão digital, entendeu? Ela é muito individual. Então vai depender de vários fatores, porque a sua tolerância ao risco, o seu nível de conhecimento, se você investe só no Brasil ou no Brasil e no exterior, enfim, tem várias coisas que vão definir, tá? Mas você sabe, tem que diversificar. E aí, Luciano, mas diversificar demais pulveriza? Cara, assim, ó, tem várias opiniões diversas sobre isso, mas para mim não faz sentido esse negócio de pulverizar. Por quê? Porque se o seu dinheiro está em valor, eu estou sempre falando aqui, o seu dinheiro tem que estar em valor, em boas empresas. Cara, não faz diferença, você precisa estar com seu dinheiro em bons ativos. Então, você vai diversificar bastante, vai diminuir o risco e você não vai pulverizar a tal ponto em que a diversificação perca o sentido. Eu não concordo com isso, tá bom? Então você tem que diversificar e pode ter um bom número de ações na carteira, tá? E qual é esse número? Bom, vamos lá. Eu sugiro que, se você é iniciante, tá? Vamos lá, nós vamos numa evolução aqui. Se você é um iniciante, eu sugiro que você comece aí com, cara, no máximo 10 ativos na sua carteira. E aí você pode estar fazendo, por exemplo, 5 ações e 5 fundos imobiliários, né? Se você quer ter essas duas classes de ativos na carteira. Porque e você vai, cara, 10 para você aprender como funciona o jogo, você conhecer o negócio, você conseguir acompanhar esses ativos. E aí você vê como funciona a dinâmica de ter uma carteira, rebalancear ela mensalmente, você analisar os ativos uma vez por ano, que é aquilo que eu ensino lá para os meus alunos, né? Inclusive, meus alunos, você sabe, o curso que eu estou falando aqui é o nosso curso online Investidor Completo, que vai estar com as inscrições abertas daqui uns dias, tá? 19 de outubro agora, a gente abre pouquíssimas vezes no ano, e é só um dia de inscrições. Eu aviso aqui para você não perder se caso você quiser ser meu aluno, tá? E se você estiver vendo esse vídeo depois, vai ter outras oportunidades aí para você também, tá? Então, lá a gente fala assim, cara, você vai começar, né? Você vai montar a sua carteira, você vai aportar mensalmente, rebalanceando conforme as porcentagens, que é uma técnica de alocação de ativos que a gente ensina lá no curso, e você vai analisar os ativos da sua carteira uma vez ao ano. Por quê? Não precisa ver todo o tempo, Luciano? Não, porque, cara, você escolheu bons ativos, você já estudou antes, você já sabe que o seu dinheiro está num bom, numa boa empresa, num bom fundo imobiliário. Então, uma vez por ano você avalia, até porque as empresas de 3 em 3 meses é muito cedo para reavaliar esses balanços e tal, porque às vezes você sabe que uma empresa tem um trimestre bom, outro trimestre ruim, então analise sempre por ano. É uma evolução natural do investidor. No início você quer ver todo dia, depois você vai por semana, mês,
trimestre, semestre, e aí você vê que um ano está tudo certo, porque uma empresa boa, ela não quebra de um ano para o outro, assim, do nada. Ela vai dando sinais, tá? Então, 10 ativos é um bom número para você ter na sua carteira, seja 10 ações, seja 10 fundos imobiliários, ou como eu tenho no caso, meio a meio, 5 ações e 5 fundos imobiliários, tá? Depois você vai aumentando a sua carteira. E aí você pode partir para 12 ativos, 14 ativos, 15, 16. E um número que eu acho ideal, que eu sugiro sempre para que o aluno chegue, né, para que a pessoa que está me seguindo, enfim, quem está me perguntando, para que ele chegue nisso, aumentando aos poucos, é um número de 20 ativos na carteira, tá? 10 ações e 10 fundos imobiliários, ou como você quiser, aí 16 e 4, 15 e 5, fica a seu critério aí. Porque 20 é um número bem legal, onde você vai conseguir ter vários setores da economia na sua carteira, tendo aí duas ações, dois ativos por setor. Então vamos lá, vou dar um exemplo para você aqui. Você tem uma carteira com 10 ações e 10 fundos imobiliários. Aí, ali 10 ações, você tem setor bancário, setor de elétrica, setor de varejo, setor de saúde e setor de, sei lá, educação, por exemplo, tá? Que é um setor até que eu nem tenho em carteira, mas é um bom setor. Então você tem ali duas ações em cada setor. E você tem lá os fundos imobiliários, aí você tem lá logística, que são os galpões logísticos, você tem lajes corporativas, você tem shoppings, aí você tem renda urbana, que são essas lojas, né, nas ruas, que é um segmento que está aumentando aí nos fundos imobiliários, e aí você tem fundo de fundo ou fundo de papel ali, que são segmentos que eu gosto menos. Você pode ter dois de cada um também. Então, isso vai, claro, como depende do que você gosta. Eu, por exemplo, não gosto de fundos de papel. Então, eu não gosto de empresa do setor agrário, por exemplo, lá nas ações. Eu não gosto de commodities, eu não gosto de empresas estatais. Depende daquilo, como eu disse, é uma impressão digital. Mas um número de 20 é um número em que você está bem diversificado, vários setores da economia, e é um número que eu acredito que você consiga analisar uma vez por ano, parar e analisar. Em um dia você consegue ver, ou no máximo no final de semana, consegue analisar bem, tá bom? E aí você vai aportando todos os meses de forma a deixar essa sua carteira aí balanceada, equilibrada com aquelas porcentagens que você definiu todos os meses, tá bom? Agora, posso ter mais, Luciano? Pode. Você pode ter mais. Inclusive, eu tenho mais, né? Eu divido entre Brasil e exterior. Aqui no Brasil, eu tenho 30 ativos, que são 15 ações e 15 fundos imobiliários, fora aqueles ativos que estão de quarentena na minha carteira, né? E não é a quarentena nossa aí do coronavírus, é a quarentena assim, olha, deu alguns resultados que eu tô de olho, então eu tô um ano, ela fica em quarentena ali, eu não compro nem vendo, ela fica ali. Se eu decidir que ela continua na minha carteira após analisar bem ela, aí tranquilo, eu volto a aportar nela para ela equilibrar. Se eu decidir que não, aí eu vendo, o meu dinheiro não fica em algo que não tem valor, aí eu vou para outra. Essa é a minha estratégia que eu ensino para meus alunos, né? E às vezes, quando que é o suficiente? Só um parênteses aqui para tirar uma empresa da carteira. Quando ela tem 2 anos de resultados ruins, aí assim que vem deteriorando, né? Aí eu geralmente saio, tá bom? Então você pode ir para 30, pode ir para 40, né? E aí, como eu falei, se você está estudando as empresas, consegue acompanhar e está colocando seu dinheiro em valor em boas empresas, tá tudo certo. Não tem, para mim, essa questão de pulverização não faz muito sentido aí, tá? Agora, Luciano, eu tenho pouco dinheiro. Cara, você tem pouco dinheiro para aportar todos os meses, é óbvio que você não vai ter 30 ativos na sua carteira. Você começa pouquinho, com pouquinho, você compra duas ações. Você também não vai colocar tudo numa, né? Senão você tem que diversificar. Então você compra lá duas ações, no outro mês você compra um fundo imobiliário, que os preços são um pouquinho mais altos, depois você compra lá mais um fundo imobiliário, depois você compra mais uma ação e você vai montando até chegar àquele número que eu disse lá no início, que são 10 ativos, aí tá muito legal, tá? Começou com pouco, não vai, Luciano, eu vou aportar R$ 300, eu vou aportar R$ 30 em cada uma das 10 ações. Não, cara, você não vai estar aportando R$ 30 em cada ação. Você vai lá e coloca, compra os 300, você compra aí dois ativos, como eu falei, tá? E assim, não tem pressa. A galera quer assim, tá bom, montei minha carteira, agora eu vou comprar tudo. Não tem problema, você pode ir montando ao longo dos meses a sua carteira de forma bem tranquila, de forma bem equilibrada, sabendo o que está fazendo. É isso que a gente ensina lá para os nossos alunos, como eu já falei. Se você quiser ser meu aluno, tá tudo bem. Você vai pegar uma estratégia já pronta que a gente tem e que dá certo, a gente fica tranquilo, né? Conforme todos os vídeos que eu tenho aqui no canal, você já viu aí como que eu invisto. Eu invisto para ter tranquilidade. Então eu escolho boas empresas, analiso uma vez por ano e vou viver a minha vida, que é o mais importante, tá bom? Então assim, você define aí quanto você quer.
Pode ter mais? Pô, tem gente que tem 50 ativos em carteira, 60, pode, eu acho que daí realmente já é demais por uma questão de energia mental para cuidar de tudo, né? E também menos do que 10, com uma carteira já pronta, montada, eu acho pouco. Então, respondendo lá o que eu falei para você no início, de 10 a 20 ativos, para mim, é o ideal para você ter na sua carteira de renda variável, tá bom? Lembrando que nenhum deles pode ter aí mais do que 5% do total da sua carteira, senão você vai estar, nenhum ativo, né? Senão você vai estar incorrendo em muito risco aí, beleza? Então é isso daí, eu espero que você aprenda a montar a sua carteira. Se você gostou do vídeo, dá aquele likezinho aí. Poxa, isso aí ajuda, né? O YouTube a mostrar para mais pessoas. Se inscreve no canal, ativa o sininho, me segue no Instagram, que eu já falei lá, tá aqui na tela para você. Se inscreve lá no canal do Telegram, 2 canais do Telegram gratuitos para você, fica à vontade. Outra coisa, recados importantes para você agora, tá? Hoje à noite vai começar a Maratona Enriqueça, uma série de lives que eu vou fazer lá no Instagram, sempre às 8 da noite. Então você está vendo esse vídeo aqui de manhã, nós vamos colocar às 8 da noite, 10 lives ao vivo para você assistir uma maratona com uma sequência, um curso gratuito, onde eu falo de desenvolvimento pessoal, inteligência financeira e investimentos, tá bom? E daqui a 2 dias começa a nossa série online Aprendendo a Investir, uma série de aulas gratuitas onde eu ensino o meu método para você ver como que funciona e ver se você gosta, tá bom? Tá aqui embaixo todos os links aqui na descrição para você. E como eu já falei, na outra semana, dia 19 de outubro, a gente vai estar com as inscrições abertas só no dia 19 para o nosso curso Transformador, o Investidor Completo, o curso onde eu ensino tudo que eu sei, beleza? Então eu quero que você aprenda agora a montar sua carteira, que ela é sua. Não fique perguntando dica para ninguém. Você tem que ser independente nos seus investimentos. Pense nisso. Seja inteligente. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau.